A Justiça determinou que a empresa Uber faça a contratação de todos os motoristas de aplicativo e ainda pague uma multa de R$1 bilhão. O caso ainda está em tramitação, mas para entender melhor esse assunto e como isso vai afetar a vida de todos que utilizam do serviço e principalmente dos trabalhadores, a gente trouxe aqui no Pod da Região o advogado Dr. Nivaldo Pina. Dr. Nivaldo, seja muito bem-vindo aqui no Pod da Região. Muito obrigado, boa tarde a todos, né? Espero aí poder contribuir com esse tema tão comentado nesses últimos dias, né? Espero poder contribuir aí e dar uma simples análise do que poderá acontecer daqui para frente. Então, doutor, vamos começar entendendo, né, o caso. A Uber, ela é uma empresa que é um aplicativo, né, que disponibiliza ali os motoristas que são cadastrados para fazer o transporte das pessoas. Esse aplicativo, ele mudou muito, né, a mobilidade das pessoas no país. Ele é um serviço muito utilizado, mas ficou uma lacuna aí de saber qual que é o papel desse trabalhador, né, desse motorista. E como é que começou essa discussão sobre essa relação de trabalho? E primeiro que eu queria que o senhor falasse também um pouquinho sobre a vinda da Uber para o Brasil, que já começou de uma maneira que já tinha levantado muito questionamento na época, né? Sim, vamos lá. A Uber, pela história aí, ela foi muito forte na União Europeia, Estados Unidos e Reino Unido. Ela veio para o Brasil em 2014 com aquela função carona solidária, né? Eu lembro muito bem os noticiários, como que vai ser, mostraram alguns exemplos de caronas solidárias. Portanto, hoje chegou numa proporção que nós temos, em média, 1 milhão de motoristas trabalhando para Uber e fora os demais outros aplicativos, né? Outros aplicativos. E atende aí mais de 30 milhões da população. Então, seria natural, é natural que divergências, desentendimentos, dispensas, gerasse aí uma demanda muito grande na justiça, principalmente aí no caso na Justiça do Trabalho. E é o que nós vamos agora entrar nesse assunto e debater um pouco, explicar o porquê isso está acontecendo. Muitos motoristas que se sentiam prejudicados em algum momento entraram com ações, né, trabalhistas reivindicando aí esse contrato, né? E alguns tribunais de justiça, algumas instâncias, né, principalmente a primeira instância, em muitos casos deram favorável ao trabalhador, mas não existe ainda um consenso a nível Brasil. E aí que eu queria que o senhor também pontuasse para a gente o que aconteceu nesse meio de campo. Perfeito, boa colocação. O nosso sistema trabalhista da Justiça do Trabalho é dividido em 24 TRTs, né? Em cada região, São Paulo é o único estado que tem dois, que é o TRT2 e o TRT15. Né? O que são esses TRTs? São regiões, é regionalizado, cada um tem a sua região de atuação. E no caso da Uber, alguns casos, está tendo muita divergência nesses TRTs, o que gera até uma insegurança jurídica. Né? Imagine eu trabalhando como Uber aqui em São Paulo, reconhecido o meu direito, e o trabalhador, o mesmo motorista, lá em Espírito Santo, por exemplo, não sendo reconhecido o mesmo direito, sendo que a gente faz a mesma coisa, a mesma plataforma. Aí, dentro dessas divergências, e para a Uber estava muito cômodo. Por quê? Você imagine, quando ela perdia já em primeira instância, ela nem recorria, ela já pagava. Agora, aqueles casos que ela perdia na primeira instância, que é a vara comum, ia para o TRT, que é o Tribunal dos Embargadores da região, e mantinha a decisão favorável ao Uber, tanto nessas primeiras instâncias, né? Automaticamente, o reclamante recorria para a nossa instância superior, que é o TST, o Tribunal Superior do Trabalho. E antes de chegar no julgamento numa dessas turmas, a Uber vinha e fazia uma proposta de acordo. Nossa, a Uber é boazinha, né? Rasga dinheiro. Por que ela vai fazer um acordo, sendo que ela já teve 2 decisões favoráveis? Por que ela vai fazer um acordo agora que está indo para o TST? Não é que ela é boazinha. Ela simplesmente não queria que uma dessas turmas justamente revertesse essa decisão, dando entendimento que um desses motoristas
realmente tivesse o direito do reconhecido vínculo trabalhista, automaticamente ia gerar uma jurisprudência, aí o efeito seria omnes, aí pegaria serviria para todas as demandas trabalhistas. Então, quando eu costumo dizer que isso era um acordo mordaça, né? Eu faço o acordo com você, mas não é porque eu sou bonzinho, mas para te calar a boca, porque a partir do momento que eu faço um acordo com você, você vai me dar geral e restrita toda a quitação possível, não podendo reclamar mais nada do processo. Então, automaticamente, a segunda instância, a instância superior, não iria julgar e não iria criar uma jurisprudência que poderia ser desfavorável para a Uber. Então, ela usou muito dessa estratégia. Dentro disso, aqui em São Paulo, o desembargador, eu não me lembro o nome dele agora, percebendo isso e uma ação coletiva que o Ministério Público Federal entrou, justamente para coibir isso, percebendo toda essa, diríamos, articulação, né? Entendendo que existe essa articulação, entrou com uma ação coletiva. E um desembargador aqui de São Paulo não homologou o acordo e manteve a decisão, e não homologou o acordo automaticamente, para que suba para o TST, e houve essa condenação de 1 bilhão, que todos sejam registrados, enfim, essa demanda ainda vai muito à frente, ainda vai ter muita briga. Doutor, e é interessante a gente observar algumas características, porque, por exemplo, para você ser um motorista de aplicativo, você tem que seguir algumas regras da empresa, né? A gente está falando especificamente da Uber, mas tem outras empresas de aplicativo que operam no Brasil também, que também seguem o mesmo rito. Então, tem regra, tem determinada tipologia de carro, determinadas condições que esse motorista precisa seguir, e também tem punição. Existe a avaliação do serviço prestado, né? Você, enquanto passageiro, você também tem a opção de avaliar aquele motorista, denunciar aquele motorista se tiver algo que foi feito de maneira ilegal ou abusiva, enfim. Então, quer dizer, ele está, sim, submetido a esta empresa. Isso tem uma configuração muito clara, né? Tem. E aí nós vamos para o artigo 3º da CLT, que justamente fala quem que é considerado empregado. Eu vou ler o artigo 3º, até para que você entenda. O artigo 3º da CLT, ele fala o seguinte: considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador sob a dependência deste e mediante salário. Não haverá distinções relativas à espécie de emprego e à condição de trabalhador, nem entre o trabalho intelectual, técnico e manual. O que é isso? E dentro desse artigo nós temos 5 requisitos, tá? O primeiro, pessoa física, que eu fiz um resuminho aqui para que as pessoas possam entender onde vai entrar o vínculo, onde as ações estão sendo direcionadas para isso. A pessoa física, já com o pressuposto que o trabalho é prestado por pessoa física e até a alegação de que o cadastro pode ser feito por pessoa jurídica, se perde quando a necessidade de selfie, que é o motorista, né, para ingresso e checagem. Ou seja, não adianta ser pessoa física, você tem que ser individual, é pessoa física. Tanto é que você coloca a sua cara lá, né? E reconhecendo tratar-se de uma relação diretamente com pessoas naturais. Somente podem trabalhar com a Uber os motoristas cadastrados. Então configura aí. São 5, lembra que eu te falei? Então calma. Calma aí, vamos lá. Então, prestar o serviço é feito direto e exclusivamente pela Uber. Aí vemos a questão da pessoalidade. Pessoalidade, o próprio nome diz, pessoal. Só eu posso prestar. Prevê que o empregado é contratado pelas suas características e habilidades pessoais, não podendo se fazer substituir por outra pessoa na prestação do serviço. Eu não posso, o motorista de Uber não pode falar, hoje eu não vou colocar meu primo, porque não é cadastrado. Ele estaria cometendo, dentro do regulamento dele, ele não pode fazer isso. Perfeito? Já falamos de 2. Vamos para uma terceira? Onerosidade. O motorista recebe diretamente da Uber a partir do valor que essa arrecada dos clientes na plataforma. Simples e objetivo. O fato é que se trata de uma relação onerosa. Você não paga para o motorista, você paga para o aplicativo. Tira o seu percentual e remunera conforme o serviço que você prestou. Então já falamos de 3. Vamos para o próximo, habitualidade. Trabalho prestado de forma não eventual,
não se pode confundir trabalho eventual com contratos de curta duração, né? Os motoristas não se vinculam ao contrato com eles o labor de um serviço certo, fortuito ou casual, mas sim para permanecerem na atividade de transporte de passageiros. Não são o número de horas ou dias que define a não eventualidade, mas o tipo de evento específico e determinado. Então aí também configura já no segundo já ponto. Já falamos de 4 itens, né? 4 itens. Falta o quinto, que é a subordinação, que é um dos requisitos também. E esse você já até comentou aqui, mas eu vou reforçar, né? Você já fez essa colocação. O enquadramento da relação da Uber com seus motoristas se encaixa no conceito de subordinação estrutural e forma inequívoca. Essa conclusão pode ser obtida a partir de questionamentos como: a ré organiza o trabalho por meio de regras escritas e tecnologicamente direcionadas. Sim. A ré que eu falo, a Uber, tá? Aqui foi tirado de alguns comentários. A Uber comanda os termos e limites da prestação de serviço aos passageiros, né? A Uber fiscaliza a qualidade do trabalho, o tempo, o local, as conexões e desconexões, né? Se o cara está conectado ou não, se recusa ou não, enfim. A Uber pode decidir unilateralmente sobre assinado unilateralmente por aplicações de sanções médias e máximas. Ou eles bloqueiam o motorista, ou simplesmente desligam o motorista, que seria quase uma justa causa na Justiça do Trabalho. Né? Sim. Então, isso é uma subordinação. Então, já falamos os 5 requisitos que o artigo 3º da CLT fala de um eventual reconhecimento de vínculo trabalhista. Agora, doutor, por exemplo, para quem está nos ouvindo aqui e que é motorista da Uber e foi pego por essa notícia de que a Uber vai ter que fazer a contratação. Essa não é uma decisão final. Ainda vai ter uma batalha jurídica aí mais para frente. No entanto, essa pessoa ela pode a qualquer momento acionar também a justiça e ela também reivindicar de maneira antecipada, não antecipada, mas reivindicar aí o seu reconhecimento trabalhista. Sim, e nesse caso, o que nós, operadores do direito, orientamos? Toda pessoa, isso independente de relação de trabalho, seja qual ela for, a partir do momento que uma das partes se sinta prejudicada, ela tem que procurar, quando não consegue se resolver de forma amigável administrativamente, está aí o Poder Judiciário, que é para isso. Então eu oriento que esse motorista que está se sentindo prejudicado, já foi prejudicado pela Uber, procure o seu advogado de confiança, explique toda a situação e ingresse sim. E se tiver realmente essa comprovado ali que ele vem sendo prejudicado, que ele procure a Justiça do Trabalho para resolver essa questão. E aqui a gente está falando sempre desse caso, nomeando essa empresa, porque a Justiça determinou especificamente dessa empresa. Porém, existem outras empresas que fazem esse transporte e também que fazem serviços de entrega. Tem um grande aplicativo também para entrega de bebidas, a questão da entrega de comidas, de refeições também. O critério é o mesmo. Existem pessoas que prestam serviço para essas empresas e que não têm os seus vínculos trabalhistas reconhecidos. E para você ter uma ideia de como isso se expande, a gente comentou nos bastidores, doutor, alguns casos, por exemplo, em relação a quando um motorista de aplicativo ele é assaltado, por exemplo, leva o carro dele, ou é vítima de latrocínio, ou então ele se envolve em algum acidente de trânsito, né? Como é que fica essa relação? Né? Atualmente, para quem não... todo o dano fica exclusivamente com o motorista, né? Sim, como eu poderia dizer, não há uma posição ainda consolidada, mas como já dito, algumas favoráveis ao reconhecimento do vínculo empregatício. Podemos aqui, quando a gente fala de Uber, tá, gente, é porque a decisão foi contra a Uber, mas vamos deixar claro, muito bem colocado por você, Sandra, que assim, são os aplicativos, né? São essas plataformas que tem esses justamente motoristas de aplicativo, né? A gente focou um pouco na Uber porque a decisão foi contra a Uber, mas vamos lá que vai se estender a esses demais outros aplicativos também que fazem o mesmo tipo de serviço, né? Vou dar um exemplo claro, que inclusive não foi a Uber, se eu não me engano, foi o 99, né? 99.
O caso do ator, agora Kaique Blick, recentemente foi atropelado por um motorista de aplicativo, vamos falar até dessa forma, por um motorista de aplicativo numa avenida movimentada do Rio de Janeiro. Né? Esse motorista teve o carro danificado, inicialmente ele já foi bloqueado, ele não poderia atuar e ele ficou à mercê da própria sorte. Por que mercê da própria sorte? Ele não teve um acompanhamento psicológico, porque ele ficou bem abalado, não sei se vocês, aqueles que assistiram a entrevista com ele, viu que ele estava emocionalmente muito abalado, não teve esse amparo. Ele teve o carro todo danificado, ele não tinha recursos, né? Ou seja, ele não teve recursos. A 99 de forma unilateral, eu vou falar de forma unilateral, chegou a bloqueá-lo, só liberou por um clamor social, porque veio a mídia tomou uma proporção grande, inclusive onde as pessoas fizeram um sistema de vaquinha para ajudar aquele motorista. E o aplicativo? Não foi citado. Não foi citado, né? Vamos lá a questão de latrocínio, né? Porque eles não têm nenhum recolhimento de seguridade social, eles não têm nenhum direito trabalhista. Aqueles que, infelizmente, foram vítimas aí de latrocínio, como que está a família desse trabalhador? Que amparo que teve? Né? Se ele fosse o único provedor da família, como que essa família está agora? Então, quer dizer, são questões que têm que ser discutidas. E só para finalizar, desculpa, é que eu começo a falar, me empolgo, porque é um tema lógico muito interessante. Analisa o depósito ali da esquina. O depósito da esquina tem seu motorista, tá certo? Aquele motorista, ele bateu no seu carro. Você vai acionar o motorista ou o depósito? O depósito. O depósito. E no caso da Uber, o que você faria? Nesse caso, a única alternativa que a gente tem é pessoa física, né? Então você vai lá e você vai processar o motorista, acionar o motorista. Acionar o motorista, até mesmo porque a ferramenta de trabalho está provavelmente no nome dele ou sob responsabilidade dele. E a Uber a plataforma, ela não tem esse tipo de responsabilidade. É verdade. Gente, e tem um outro lado que é o lado do passageiro. E ainda tem essa, né? Muitos passageiros já se viram prejudicados também por ações ilegais, abusivas. Já foi noticiado por diversas vezes situações de assédio, de importunação sexual de motoristas. E aí, como é que fica? Preconceito, também motoristas que se negaram a fazer determinada viagem porque o passageiro era de determinada religião, ou então porque não ia transportar determinada pessoa. E aí, como é que fica o passageiro e essa relação com a empresa também, né? É exatamente esse caso que o senhor citou agora do depósito, né? Você hoje, que é passageiro, também você fica num limbo, porque não tem aonde recorrer, não tem onde reclamar, Exatamente. Né? O máximo que você pode fazer é uma denúncia via aplicativo e aí esperar que o aplicativo ele tome algum tipo de providência, mas que nem sempre vai ser aquilo que a gente espera que aconteça, né? Eu não sei no caso da Uber, mas todo o transporte terrestre, uma vez que se envolve algum acidente, todos têm ali um seguro que vai cobrir todas as despesas de todos aqueles que foram vítimas. Né? A Uber tem isso? Sim. É um ponto de interrogação, eu não sei. Sim, não é o nosso tema, mas são questionamentos que têm que serem bem... E o mais importante do que isso, a garantia dos direitos trabalhistas, entender esses motoristas como trabalhadores. Muitas das vezes, principalmente numa época de pandemia, quando nós passamos, muitos migraram, ou quando a pessoa tem a perda de emprego, se colocava como um trabalhador, olha, fazer um bico. Não, vou fazer um bico de motorista de aplicativo. Mas não, para muitas pessoas aquilo é um meio de sustento principal. Uma fonte de renda. Uma fonte de renda, exatamente. Né? E aí, na sua avaliação, doutor, pela sua experiência, sua expertise, o que você acha, o que o senhor acha que vai ser o impacto, primeiro, o impacto e o desfecho aí desse imbróglio aí, justiça versus empresas de aplicativo no Brasil? Quando eu falo da justiça, eu acho que lá atrás, o Ministério aí eu tenho que envolver, não tem como, o Ministério do Transporte, juntamente com o Ministério do Trabalho, já deveriam ter feito um estudo mais aprofundado do caso. Não poderia ter chegado ao ponto que chegou. Hoje, eu acabei de falar em números recentes aí de 1 milhão de motoristas cadastrados e atendendo mais de 30 milhões da população, né? E nesses aplicativos. Vou deixar bem claro, vou parar um pouco de falar Uber e falar dos aplicativos, que são vários, né? Então, já chegou numa proporção que hoje
A população é totalmente dependente desse serviço. É muito utilizado esse serviço e prático, e é um serviço bom. Né? Aí vamos entrar agora na questão. Então, vai ter que ter uma solução, nem que seja de forma trabalhista, nem se for de forma na questão civil. Alguma regulamentação vai ter que aparecer, como foi feito regulamentação para os ferroviários, para os aviadores, para os jornalistas, enfim. Mesmo que esteja de forma específica para aquela categoria, mas alguma coisa, algum estudo vai ter que ser feito. E algumas regras vão ter que ser criadas e direitos individuais e coletivos vão ter que ser garantidos. Principalmente, acima de tudo, pela dignidade da pessoa humana. Não podemos esquecer que o motorista ali é um pai de família, é um ser humano e merece toda a dignidade, principalmente nos casos que nós citamos anteriormente. Então, vai ser necessário para que se discuta bem esse assunto e que se crie uma norma ou o vínculo de emprego ou uma relação onde tenha pelo menos direitos e seguridades, né? Deixar bem claro que a pessoa saia para trabalhar, não simplesmente como um bico, mas que ela tenha todas as garantias caso venha acontecer alguma coisa, alguma fatalidade com ela, sua família ou até ele mesmo, tem esses direitos aí garantidos. Tá certo. Dr. Nivaldo Pini, eu agradeço muito por toda essa reflexão, toda essa análise aqui de conjuntura que o senhor fez aqui com a gente. Lembrando que nós, no pódio de hoje, a gente falou sobre essa ação da justiça, sobre a empresa Uber, que a obriga a fazer a contratação de todos os motoristas e pagar uma multa de R$1 bilhão. O caso ainda não teve um desfecho, mas em breve a gente imagina que isso vai ter uma decisão que vai afetar todo o Brasil. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, espero ter ajudado, contribuído aí parcialmente, né, porque é um tema muito intenso, mas o que vocês precisarem estou à disposição. Espero que colegas também que tenham alguma visão um pouco diferente, que nos procure, que nos informe também, porque é muito interessante trazer o conhecimento. E deixar claro aqui mais uma vez, a esse trabalhador que se sentir prejudicado, procure seu advogado de confiança e converse sobre o tema para que ele possa aí ter garantido os seus direitos. Tá. E sempre preservar pela dignidade da pessoa humana. Tá certo, doutor Nivaldo, muito obrigado pela sua participação. Você que nos acompanha aqui nesse podcast, você é motorista de aplicativo, também deixa aqui sua opinião, o que você acha disso. Se você também é passageiro, também como é que você está acompanhando essa situação? Você é favorável? Você é contra? A gente também quer ouvir você. Portal da Região, a notícia que você precisa.